pessoal, hoje a gente vai fazer então um exercício envolvendo função de duas variáveis. A gente vai discutir o domínio e a imagem dessa função e também esboçar o gráfico dessa função, ok? Então vamos lá. O nosso enunciado tem uma função que a gente pode perceber nas variáveis x e y. Então, eu peço o domínio, a imagem e o esboço do gráfico de g de x, y igual a raiz quadrada de 9 menos x ao quadrado menos y ao quadrado, ok? Então, passo 1, encontrar o domínio para a função g de x, y. Só fazer um sublinhado aqui para destacar. Muito bem, o que se trata o domínio então? A gente já discutiu, e o link está na descrição desse vídeo, né, que o domínio tem a ver com os valores de x e y do plano cartesiano, os quais eu posso substituir na fórmula que define a função e, a partir daí, encontrar imagens para esses pares ordenados. Tá? Então, o que define restrições na fórmula? Pode ser raiz quadrada, como é o caso desse exemplo, pode ser um denominador, ou seja, são situações que, por algum motivo, a gente não pode colocar todos os números que conhecemos na fórmula. Raiz quadrada de números negativos não existem, ou o denominador zero não existe. Então, o que nós vamos fazer? Observar a fórmula que define a função g e a gente percebe que tem uma raiz quadrada. Então, de fato, eu não são todos os valores de x e y que eu posso substituir aqui, de forma a garantir que o número que está dentro dessa raiz quadrada sempre é positivo. Então, a gente vai impor essa condição, né, que é a expressão que está dentro da raiz quadrada, que é 9 menos x ao quadrado menos y ao quadrado, ela deve ser maior ou igual a zero. Pode ser zero? Pode, porque a gente está com uma expressão só de numerador, né? E raiz quadrada de zero existe e é zero. Não pode ser número negativo, ok? Então, considerando isso, eu vou ter menos x ao quadrado menos y ao quadrado maior ou igual a menos 9. Bom, melhorando essa expressão, eu vou multiplicar essa desigualdade por menos 1. Deixa eu só melhorar aqui a forma dessa expressão. Então, vamos multiplicar essa desigualdade por menos 1. Toda vez que a gente multiplica uma desigualdade por menos 1, o sentido da desigualdade muda. Então, eu vou ficar com x ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual a 9. Certo? Então, o que esse domínio representa? Representa um disco de raio 3, tá? Por quê? Porque essa equação x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 9 dá uma circunferência de raio 3. Como é menor ou igual, a gente vai pegar também o interior. Para verificar se isso de fato é verdade, a gente vai utilizar o GeoGebra como auxílio. Então, mudando aqui para o GeoGebra, vamos fazer então o esboço desse domínio, tá? Então, eu tenho lá x ao quadrado mais y ao quadrado. E aí agora eu vou usar aqui a desigualdade menor ou igual a 9. Pronto. Então, tá aí. Como eu havia dito, vai pegar a circunferência de raio 3 e também o interior dessa circunferência. Então, esse aí é o domínio da nossa função g, certo? Eu vou colocar esse desenho lá para depois a gente conseguir visualizar corretamente isso, né, em uma outra oportunidade. Deixa eu só trocar aqui para o quadro novamente. E aí a gente vai colocar então o desenho no quadro.
Considerando que, além do domínio, a gente precisa da imagem, vou deixar um espaço aqui, para daqui a pouquinho a gente coloca a figura. Eu vou colocar aqui o passo 2, que é a imagem para a função g de x, y. Pronto, colocamos a figura aqui, vamos colocá-la num tamanho adequado. Então, aqui está o esboço, tá? Antes da gente ir para a resolução da imagem, deixa eu escrever aqui a sentença algébrica do domínio. Então, o domínio são os pares ordenados x e y, pertencentes ao R2, tais que x ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual a 9, ou seja, o disco de raio 3 incluindo a borda, né? Bom, vamos agora à imagem. A imagem se refere ao quê? Se refere aos valores de z, no caso da nossa função de duas variáveis, ou seja, se refere aos valores g de x, y. O que acontece? A nossa fórmula g de x, y, ela está definida como uma raiz quadrada, e a raiz quadrada sempre dá um valor positivo, né? Então, pode ser o zero se eu tiver aqui dentro raiz quadrada de zero, mas nunca vai dar como resultado do cálculo dessa raiz quadrada um valor negativo. Então, a imagem da função g vai ser o conjunto dos números reais positivos, incluindo o zero, certo? Então, daqui a pouquinho, quando a gente fizer o esboço do gráfico, a gente vai perceber isso, tá? Então, por que é os reais positivos? Pelo fato do resultado do cálculo da raiz quadrada sempre dar um valor positivo, ou no mínimo zero, pelo fato da raiz quadrada de zero ser igual a zero, a imagem, então, é o conjunto dos números reais positivos. E aí, o passo 3 e último, esboço do gráfico. Bom, a princípio a gente poderia pensar, é interessante fazer esse exercício, mesmo que a gente utilize o aplicativo, é interessante fazer o exercício do seguinte: eu tenho aqui g de x, y igual a raiz de 9 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. O g de x, y é z. Eu posso escrever assim: z igual a raiz de 9 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Vou colocar aqui ao lado. Se a gente elevar ao quadrado dos dois lados, eu vou ficar com z ao quadrado igual a 9 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. E aí, essa expressão eu vou colocar do lado esquerdo, fica x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a 9. Se a gente olha para essa última equação, a gente tem, então, a equação de uma esfera de raio 3 e centro em 0, 0, 0. Só que, a princípio, a gente não tinha essa equação da esfera, a gente tinha só a raiz, ou seja, a parte positiva, né, a calota, né, de cima dessa esfera, né, a semisfera positiva, né, correspondendo ao z positivo. Então, vou levar vocês lá para o GeoGebra novamente, para a gente conseguir visualizar essa imagem dessa figura, que é a semisfera, certo? Então, eu não vou colocar aqui aquela equação da esfera como um todo, eu vou colocar apenas a parte de cima, que é z
igual a SQRT 9 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Pronto. Temos aí uma semisfera. Deixa eu só trocar essa cor. Temos aí uma semisfera de raio 3, dá para perceber, certo? E aí esse é o esboço do gráfico da nossa superfície, certo? Então vamos baixar aqui para a gente colocar lá no nosso quadro e finalizar então o exercício. A gente pode perceber de fato, né, que essa imagem correspondeu então ao ramo positivo pelo fato da gente ter considerado a raiz quadrada de 9. Se fosse mais ou menos a raiz quadrada, a gente tinha pego tanto a parte de cima quanto a parte de baixo. Então, olhando para o quadro, a gente agora vai colocar a figura e aí a gente fecha o exercício. Tá aí então a nossa semisfera, certo? E aí a gente finaliza com esse esboço do gráfico da função, considerado então essa parte de cima, ok? É isso, gente. Espero que vocês tenham entendido. Se gostaram, curtam, compartilham. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.